Se a torcida do Flamengo fica só em cima, a parte de baixo não pode ter ninguém. Então você deixa de vender ali aproximadamente 5 mil ingressos. Se a torcida do Flamengo fica só embaixo, a parte de cima não pode ter ninguém. Aí você deixa de vender aproximadamente uns 10 mil ingressos. Então, como a gente sabe que a torcida do Flamengo tem presença, vem para o estádio, paga um bom valor de ingresso, era mais inteligente utilizar os dois espaços, né? Se você tem uma restrição de usar um ou outro, ou usa parcialmente um, parcialmente outro, a gente optou que eles pudessem utilizar os dois espaços. Aí por que não disponibilizar o espaço para gerar um movimento maior no financeiro do clube, no bordeiro do clube? Então, eu acho que isso justifica o porquê dessa decisão. E tratar muito bem os visitantes, sabe? Porque quando a gente vai jogar fora, a gente quer que a nossa torcida seja bem tratada. Então não tem lógica nenhuma eu querer que a minha torcida seja bem tratada e eu tratar mal o visitante aqui. Então o visitante no jogo do Fortaleza, que a gente puder tratar bem, vai tratar bem. Que a gente puder alinhar com a polícia militar. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flávio TV na área. Conforme vocês viram no começo do vídeo, um exemplo a ser seguido pelos outros times, a atitude que fez o Fortaleza perante a torcida do Flamengo na próxima partida. Em relação ao Mano, ou justiça, ou desculpas, né? Flamengo já avisou que o Mano ou pede desculpa ou vai parar na justiça essa situação que ele citou a violência. Sobre o Terãs, o Marcos Braz foi super sincero ao falar do jogador que muitos torcedores do Flamengo querem ver no time do rubro-negro. Flamengo vai enfrentar uma maratona e 10 dias o Flamengo vai jogar 4 vezes antes da final contra o Corinthians. E a lógica, a gente vai falar sobre o Alisson, que o Flamengo já até marcou uma reunião com a gente, jogador. Esse é um volante lá da Ponte Preta. Essas e outras vocês encontram agora na Flávio TV. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, agora falando sobre o Mano, comentarista do SBT, que deu um conselho, ele deu uma dica para os jogadores do Corinthians, que era de quebrar o Arrascaeta para tirar ele da partida, já que ele estava com problema de pubalgia. Isso caiu muito mal e não foi só entre os torcedores do Flamengo, não. Rodrigo Dus, que é o responsável pela parte jurídica do Flamengo, ele revelou que ou o Mano pediria desculpas, ou ele teria que arcar com as consequências na justiça. Diante da situação, o que o Mano fez? O Mano foi lá e fez o pedido de desculpa, né? Porque não quer enfrentar uma justiça, apesar dele sim ter incitado a violência. O próprio Rodrigo Dus falou que aquilo ali não é para fazer, e lógico que não é para fazer, né, gente? Aquilo ali é incitar realmente a violência contra um trabalhador honesto, um trabalhador justo e um trabalhador que trata as outras pessoas bem, mas independente se ele trata ou não bem, todo mundo deve respeito um ao outro. E foi o que faltou em relação ao Mano ao Arrascaeta. Então, diante dessa situação, o Mano fez ali um texto, vou resumir mais ou menos, ele falou que foi em tom de brincadeira aquilo ali, que ele estava sendo irônico, ele falou aquilo ali, diz ele, né, que falou aquilo porque o paparazzo rubro-negro estava lá também, para dar uma cutucada no paparazzo, que ele jamais incitaria a violência, apesar de que ele mesmo falou, né, que tem técnicos que fazem isso, usam isso como estratégia, né. Então, foi um pedido de desculpa, né, ele até falou, ó, se eu ofendi alguém, eu peço desculpas, não sei o quê. Foi um pedido de desculpa, mas um pedido de desculpa com aquele mais, né? Mas os técnicos fazem isso. Mas é isso, galera. O Mano viu que o negócio apertou, ele sofreu um hater gigantesco, com certeza, nas redes sociais em relação aos torcedores do Flamengo, mas tá aí. A princípio, acredito que esse pedido de desculpa vai servir para o Flamengo. Vamos aguardar os próximos dias, algum próximo pronunciamento aí do Rodrigo Dus. E nação rubro-negra, segundo o jornalista Carlos Berbetti, o Flamengo tem uma reunião marcada com agentes do Alisson, jogador da Ponte Preta, volante de 25 anos, muito bom jogador. E a gente sabe, né, que no time do Flamengo, o João Gomes provavelmente não fique por um período muito longo diante de atuações espetaculares do nosso volante, a maior joia rubro-negra atualmente é o nosso volante João Gomes. Diante dessa situação, o Flamengo realmente está ali vendo uma situação de substituição para o João Gomes, vendo ali a contratação de mais um volante para o time rubro-negro, e esse volante, a princípio, pode ser o Alisson da Ponte Preta, jogador que já jogou pelo Volta Redonda, bom jogador, tá? Ele tinha sido ali emprestado pelo Atlético Mineiro, não é o Atlético Mineiro, é outro time, a nomenclatura é igual ao do Atlético Paranaense, com TH,
Esse time emprestou para a Ponte fez a contratação há algumas semanas, mas já é um jogador que desperta interesse não só do time do Flamengo, mas também do time do Internacional, time do Atlético Paranaense, time do Atlético Mineiro também, Sport, lá de Portugal também, Sporting, né? Lá de Portugal também tem interesse no jogador, então o Flamengo vai ter uma concorrência grande de outros clubes. E a estratégia do Flamengo não é de gastar dinheiro, até porque o jogador tem um passe avaliado em mais ou menos 150 milhões de reais, são 30 milhões de euros. 30 milhões de euros, eu acho que dá isso mesmo, 150 milhões de reais. Então, o Flamengo, segundo esse jornalista, vai propor ali uma troca de jogadores, né? O Flamengo ceder um jogador ou alguns jogadores para a Ponte Preta e a Ponte Preta ceder esse volante de 25 anos que vem tendo destaque aí na Ponte Preta, na Série B. Ponte Preta que está na 8ª colocação da Série B. Então, gostaria que o Flamengo reforçasse realmente o elenco. É sempre bom a gente ter peças ali para repor em caso de saída ou em caso de contusão. E o Flamengo enxerga nesse o Alisson, volante, uma boa peça de reposição para o time rubro-negro. Então é isso, galera. Vamos aguardar. A reunião está próxima. Provavelmente vai pintar aí novas notícias em relação a esse jogador, ao mercado da bola. E é sempre bom a gente reforçar o time rubro-negro. Nação rubro-negra, para quem queria ver o Terãs aqui no time do Flamengo, jogador do Atlético Paranaense, que tem o passe avaliado aí em mais ou menos 5 milhões de euros, isso dá em torno de uns 27 milhões de reais. Para quem queria ver ele no time do Flamengo, o Marcos Braz deu uma entrevista e falou sobre a situação do Terãs, né? Até citei aqui há um tempo atrás, se não me engano foi semana passada, eu falei para vocês que seria uma boa se o Flamengo fosse atrás do Terãs. Tá? O Flamengo até aquele momento ali não tinha ido atrás do Terãs, não tinha nenhuma notícia em relação ao Flamengo estar contratando, querer contratar o Terãs. Mas eu vi ali uma boa oportunidade de mercado. Apesar do Flamengo ter que pagar uma bufunfa aí pelo jogador, mas pelo menos é um valor que não onera tanto os nossos cofres, e para mim o Terãs cairia como uma luva no time do Flamengo. Mas, segundo o próprio Marcos Braz, o Flamengo não entrou em contato com o Terãs, o Flamengo não sonda o Terãs, o Terãs nunca esteve na mira do Flamengo, e para mim isso aí não passa de uma situação ali, ou para encobertar algum tipo de negociação, né? Para você disfarçar ali, porque sempre quando o Flamengo entra em alguma negociação, o valor do atleta sobe muito, ou é uma burrice da diretoria não querer um jogador desse, na minha opinião, né? É uma situação ali de desinteligência. Para mim, sim, o Terãs cairia como uma luva. Eu iria atrás do Terãs para esse ano de 2023. Queria muito saber a sua opinião, mesmo com essa negativa do Marcos Braz. Vocês gostariam de ver o Terãs no time do Flamengo? Para mim, é um jogador ali, 42 jogos, né? 14 gols, 7 assistências, mais ou menos meio gol por partida, né? Ou participação direta, ou fazendo realmente o gol. Gostaria muito de ver ele no time do Flamengo. Para mim é um valor palpável para o time rubro-negro, para a diretoria rubro-negra. Queria saber a sua opinião, por favor. Coloque nos comentários. E nação rubro-negra, agora falando sobre Flamengo versus Fortaleza, partida que o Flamengo vai estar sem vários jogadores titulares, mas a questão que eu quero trazer é a seguinte: a reciprocidade em relação à torcida do Flamengo lá pelo Fortaleza. Vocês viram aí no começo do vídeo que o representante do Fortaleza falou: não é inteligente do Fortaleza travar as entradas dos rubro-negros lá naquele setor, já que eles não vão poder aproveitar. Se a torcida do Flamengo fica em cima, eles vão ter que fechar o setor de baixo. Então, o mais inteligente, perante os olhos ali do Fortaleza, foi disponibilizar 15 mil ingressos para a torcida do Flamengo. E a torcida do Flamengo já comprou 13.500 ingressos. Então esses restantes aí dos 1.500, até quarta-feira está vendido, ou no próprio dia lá, o Flamengo com certeza vai esgotar e mais uma vez vai lotar como visitante. Para quem não sabe, nesse Campeonato Brasileiro, o Flamengo esgotou os ingressos de todos os jogos em que era visitante, com exceção do Botafogo, né? O Botafogo geralmente não trata o Flamengo de uma forma legal, a torcida do Flamengo, o time do Flamengo, e aí eles botaram o ticket mais ou menos a R$200. Aí a torcida do Flamengo também não é trouxa e não comprou. Mas para essa partida do Fortaleza, sim, 15 mil torcedores do Flamengo no estádio do Fortaleza, para essa partida importante para o time rubro-negro. Não estamos ali tão próximos como a gente queria do Palmeiras, mas a esperança é a última que morre. Mas estou aqui para dar um parabéns para o Fortaleza, está sendo inteligente, está parando com aquela birrinha, né? A Fortaleza nunca foi de ficar batendo de frente com o Flamengo. Fortaleza sempre usou a inteligência. Dessa vez usou a inteligência mais uma vez. Que sirva de exemplo para os outros times, porque, cara, as torcidas vêm aqui no Maracanã
o Flamengo sempre trata muito bem todas as torcidas. Pelo menos assim, 95% das vezes a gente trata muito bem. Só quando a gente passa algum perrengue lá fora, que aí a gente fica com alguma situação ali de chateação, né? E aí o tratamento não é tão perfeito quanto a gente faz com os outros. Mas geralmente a torcida vem pra cá e é muito bem tratada. E eu que viajava muito em relação aí a jogos do Flamengo, quando eu era adolescente, principalmente em Minas Gerais, cara, a gente chegava em Minas Gerais, o policial via que a gente era carioca, já ia descendo o sarrafo, e é complicada essa situação. Então, tá de parabéns à diretoria do Fortaleza, vim aqui para bater palmas. Show de bola, tomara que os outros também sigam esse exemplo. E nação rubro-negra, Flamengo vai enfrentar uma maratona sinistra antes das finais contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, o Flamengo em 10 dias vai jogar 4 vezes. Inacreditável, né? Vamos lá, vou falar para vocês aqui o calendário do Flamengo antes da final contra o Corinthians. Flamengo agora, dia 28, vai enfrentar o Fortaleza fora de casa. Depois o Flamengo recebe em casa o Red Bull Bragantino no dia 1º/10. Em relação a Flamengo versus Internacional. Partida também essa, que vai ser jogada no Maracanã, dia 5/10, e dia 8/10 a gente vai enfrentar fora de casa o time do Cuiabá. Sinistro o calendário do Flamengo, né? Futebol brasileiro é assim mesmo. Em relação a esse ano, tem a Copa do Mundo aí, que deixou muito mais apertado o calendário brasileiro, um calendário que já é caótico, mas para o ano que vem a CBF promete aí que em datas FIFA, né, não vão ter jogos no Brasil. E aí não vai prejudicar o time do Flamengo, que sempre é o time que mais tem jogadores convocados no total, né? Pela seleção brasileira, seleção do Uruguai, seleção do Chile. Realmente é uma Seleflá. E aí, diante desse calendário apertado, a gente vai ter que botar um time alternativo. Não tem como. Uma ou outra partida a gente pode botar algum titular ou mesclar o time, mas o principal foco do Dorival Júnior é a Copa do Brasil. E a gente não está tão perto do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, né? Então o Flamengo vai de vários jogadores da base para essa partida do Fortaleza, e aí, antes da partida do Corinthians, pode ser que algum titular, um ou outro, jogue alguma dessas partidas. Mas a verdade é a seguinte, o Flamengo está se preservando para essas duas finais.